Code Open. O alerta de hoje não é sobre um chatbot dando uma resposta errada. É sobre arquivos. A NVD publicou uma CVE crítica no H2O GPT, identificada como CVE 2026-65700, com pontuação CVSS 9,3. A descrição fala em PS transversal na API de arquivos compatível com OpenAI, permitindo que atacantes remotos não autenticados possam ler, escrever e excluir arquivos acessíveis ao processo. No mesmo recorte de 24 horas, outra falha alta aparece em Vana, a CVE 2026-65702, também ligada a caminho de arquivo e persistência de conversas. Para equipes de inteligência artificial, a mensagem é direta: não basta proteger prompts e chaves. É preciso proteger o sistema de arquivos em volta da aplicação. Tese central: quando aplicações de inteligência artificial adotam apps de arquivos, stores conversacionais e processamento de mídia, a fronteira de segurança deixa de ser só um modelo e passa a ser cada caminho de arquivo, upload e serviço exposto na rede. Pergunta dramática: se a sua equipe publicou uma API compatível com o OpenAI para acelerar testes, ela ainda é apenas uma conveniência interna ou já pode abrir caminho para leitura, escrita ou exclusão de arquivos sensíveis? Este Cyber Report é uma reportagem defensiva em português do Brasil. Não haverá payload, prova de conceito, sequência de requisições, parâmetro explorável ou detalhe operacional que facilite abuso. O objetivo é transformar o alerta técnico em decisão prática. Quem precisa agir, quais fatos foram confirmados pelas fontes, quais incertezas permanecem, e quais medidas reduzem riscos sem sensacionalismo. Começando pelo fato principal. A CVE 2026-65700 foi publicada pela NVD em 23 de julho de 2026. O produto citado é H2O GPT até a versão 0.2.1. A descrição oficial aponta uma vulnerabilidade de PS transversal na API de arquivos compatível com OpenAI. Em linguagem simples, PS transversal é uma classe de falha em que uma aplicação aceita caminhos de arquivo de forma insegura e pode acabar acessando locais que não deveria. A parte crítica aqui é o impacto. Segundo a descrição da NVD, atacantes remotos não autenticados podem ler, escrever e excluir arquivos que estejam ao alcance do processo do servidor. O ângulo de inteligência artificial é real, não decorativo. H2O GPT é uma aplicação voltada a experiências de inteligência artificial e linguagem natural. A menção a uma API compatível com o OpenAI importa porque muitas equipes padronizam integrações, clientes e fluxos em torno desse estilo de API. Isso acelera protótipos, mas também cria uma falsa sensação de familiaridade. Se parece com uma API conhecida, alguém pode tratar como infraestrutura comum e expor para teste rápido. Só que qualquer endpoint que manipula arquivos precisa ser tratado como superfície crítica, principalmente quando roda perto de documentos internos, modelos, embeddings, logs, tokens e volumes montados. A segunda peça do episódio é a CVE 2026-65702 em Vana até 2.0.2. A NVD descreve PS transversal na integração File System Conversation Store, com possibilidade de escrita de JSON controlado em caminhos indevidos. A severidade coletada é alta, CVSS 8,8. Vana é associado a aplicações de dados e conversação com inteligência artificial, e por isso entra no mesmo padrão defensivo. A conversa não termina no prompt. Ela passa por stores, arquivos, histórico, conectores, permissões e diretórios persistentes. Quando a persistência de conversa é fraca, a segurança da aplicação pode depender de controles que ninguém revisou como parte do rollout de inteligência artificial. O terceiro ponto é Chatbot, com a CVE 2026-63765, publicada no mesmo dia. Ela não é uma falha de inteligência artificial por natureza, mas é relevante para o ecossistema moderno porque plataformas de atendimento frequentemente se conectam a bots, assistentes, automações e integrações de suporte. A descrição da NVD fala em bypass de autenticação no controller de Direct Uploads, permitindo que atacantes não autenticados criem blobs Active Storage arbitrários em contas de tenant. A severidade é alta, CVSS 8,8. Para a defesa, isso chama atenção para upload multitenant e armazenamento, 3 áreas onde um pequeno erro de fronteira pode virar incidente operacional. A quarta peça é FFPEG, CVE 2026-65703, alta, CVSS 8,5. Envolvendo corrupção de RIP no decodificador TDSC a partir de arquivo AVI criado maliciosamente. Por que citar FFPEG em uma reportagem sobre inteligência artificial?
Por que pipelines de inteligência artificial e automação processam mídia o tempo todo? Vídeo enviado por usuário, áudio para transcrição, imagem para classificação, material de treinamento, clipes para moderação e arquivos em filas assíncronas. Mesmo quando o bug está em uma biblioteca de mídia, o impacto pode aparecer dentro de uma esteira de inteligência artificial que aceita arquivos de fora e processa automaticamente. A linha do tempo é curta. No recorte consultado, a NVD retornou 2 vulnerabilidades críticas publicadas em 23 de julho e 11 vulnerabilidades altas no intervalo entre 22 e 23 de julho. Entre as críticas está a CVE do H2OGPT. Entre as altas estão Vana, Chatbot e FFmpeg. As referências apontam para páginas de apoio da VulnCheck, artefatos no GitHub e commits ou pull requests quando disponíveis. O feed.jon público da CISA-KEV foi tentado uma vez neste ambiente. Se retornar bloqueio ou falha, isso é registrado e não repetido. Este relatório, portanto, não afirma exploração ativa nem presença confirmada em catálogo KEV. Ele afirma algo mais básico e suficiente para ação. As CVEs recentes, severidade alta ou crítica. E superfície de arquivo em produtos que podem estar perto de inteligência artificial, atendimento e mídia. Agora vamos separar impacto confirmado de especulação. Confirmado pelas descrições da NVD, H2OGPT até 0.2.1 tem uma falha crítica na API de arquivos compatível com o OpenAI. Vana até 2.0.2 tem path traversal em persistência de conversa. Chatbot antes de 4.16.0 tem bypass em uploads diretos. FFmpeg entre versões citadas pode sofrer corrupção de memória ao processar mídia maliciosa. Não confirmado por este relatório. Campanha criminosa em massa, vazamento em empresa específica, uso por um grupo nomeado, ou exploração automatizada com agentes de inteligência artificial. A prioridade é defensiva, não narrativa de pânico. O que muda para equipes técnicas? Primeiro, inventário. Procure H2OGPT, Vana, endpoints compatíveis com OpenAI, stores de conversa em disco, serviços de upload, filas de processamento de mídia e containers que manipulam arquivos enviados por usuários. Não limite a busca ao ambiente de produção. Muitos riscos começam em laboratório, notebook compartilhado, servidor de GPU, túnel temporário, demo para cliente, prova de conceito em nuvem ou máquina de pesquisa que ganhou acesso externo por conveniência. Segundo, exposição de rede. Se uma API de inteligência artificial não precisa ser pública, ela não deve estar pública. Se precisa ser acessada por uma equipe remota, use VPN, proxy de acesso, autenticação forte, Allow-list, rate limit e logs centralizados. Serviços que parecem internos não devem aceitar tráfego de qualquer origem. A pergunta operacional é simples: uma pessoa fora da organização consegue alcançar a API de arquivos, a interface de conversa, o upload ou o processador de mídia? Se a resposta for talvez, trate como sim até provar o contrário. Terceiro, permissões de arquivo. Uma vulnerabilidade de path traversal fica muito pior quando o processo roda com privilégios amplos. Execute aplicações de inteligência artificial com usuário dedicado, volumes mínimos, diretórios temporários isolados, permissões de leitura e escrita estritamente necessárias, sem acesso ao home de administradores, sem socket Docker, sem chaves de cloud em variáveis de ambiente quando elas não são indispensáveis. A diferença entre incidente limitado e vazamento grave pode ser apenas quais arquivos o processo conseguia tocar. Quarto, atualização e mitigação. Para H2OGPT, valide se a versão instalada está dentro do intervalo citado e acompanhe a orientação upstream ou do advisory referenciado. Para Vana, revise a versão, a forma de persistência de conversas e o caminho usado pelo File System Conversation Store. Para Chatbot, priorize a atualização para a versão corrigida quando aplicável, especialmente se o serviço aceitar uploads de usuários ou operar em ambiente multitenant. Para FFmpeg, atualize bibliotecas e imagens base em pipelines que processam mídia não confiável, e evite processar anexos recebidos da internet com privilégios desnecessários. Quinto, logs e resposta. Se algum desses serviços esteve exposto, revise sinais antes de esperar notícia pública. Procure acessos anormais a endpoints de arquivo, erros de caminho, tentativas repetidas com nomes estranhos, criação ou exclusão inesperada de arquivos, escrita em diretórios fora do padrão, blobs desconhecidos, arquivos de mídia que causaram falhas, reinícios de containers, processos filhos não previstos e conexões de saída incomuns. Se segredos, tokens, chaves de API, credenciais de banco ou webUAs estavam no mesmo ambiente, planeje rotação proporcional ao risco. Sexto, dados e vazamento. Este episódio não afirma vazamento confirmado.
Mas o risco de vazamento é plausível quando uma API com acesso a arquivos fica exposta. Em aplicações de inteligência artificial, esses arquivos podem incluir prompts internos, históricos de conversa, documentos de clientes, databases, embeddings, arquivos temporários de upload de modelos, relatórios, transcrições e logs contendo chaves. A investigação defensiva precisa responder: quais diretórios estavam montados, quais dados eram legíveis, quais arquivos foram alterados, e por quanto tempo o serviço ficou alcançável. 7º, governança de inteligência artificial. A discussão de segurança de inteligência artificial não pode ficar restrita a jailbreak, alinhamento e conteúdo gerado. As falhas de hoje mostram uma camada mais comum: API File Existem, upload, parser de mídia e persistência. Toda aplicação de inteligência artificial que sai do laboratório deve ter dono, inventário, autenticação, isolamento, registro de logs, plano de patch e política de dados. Se a organização não sabe quem publicou o serviço, também não sabe quem deve corrigir quando a CVE aparece. Para pequenas equipes, a sequência mínima de hoje é objetiva. 1. Localizar H2O-GPT, VANA, Chatbot e pipelines com FFmpeg. 2. Identificar se algum endpoint de arquivo, upload ou mídia está exposto. 3. Aplicar patch ou mitigação oficial. 4. Restringir rede e autenticação. 5. Reduzir permissões de arquivo e remover segredos do ambiente. 6. Revisar logs e alterações recentes. 7. Documentar o risco, o dono e o prazo de correção. Para empresas maiores, acrescente busca em CMDB, inventário de containers, registros de Kubernetes, imagens de laboratório, máquinas com GPU, pipelines de MLOps, ferramentas de atendimento, integrações de bot e armazenamento de objetos. Converse com ciência de dados, atendimento, engenharia de plataforma e segurança. O alerta não deve morrer em uma planilha de CVE. Ele precisa virar pergunta prática sobre onde arquivos de usuários e dados internos atravessam serviços de inteligência artificial. Resumo defensivo final. A CVE 2026-65700 no H2O-GPT é crítica e chama atenção para APIs de arquivos compatíveis com OpenAI. A CVE 2026-65702 em VANA reforça o risco de persistência de conversa e passe traversal. Chatbot lembra que upload e multitenant continuam sensíveis. FFmpeg lembra que mídia não confiável também é entrada de alto risco em pipelines modernos. A resposta não é procurar exploit. A resposta é inventariar, reduzir exposição, corrigir, isolar, limitar permissões, revisar logs e rotacionar credenciais quando houver exposição real. A resposta para a pergunta dramática é esta: uma API de inteligência artificial deixa de ser só conveniência interna no momento em que manipula arquivos, aceita tráfego de fora e roda com acesso maior do que precisa. Segurança de inteligência artificial hoje também é segurança de file existem. Esse foi o Cyber Report, cibersegurança defensiva, sem tutorial ofensivo, com foco no que precisa ser verificado agora.